Muito bem, antes de você assistir esse corte, eu quero te pedir para você se inscrever no canal da Simples, caso você ainda não tenha se inscrito, e também que você possa compartilhar, apertar o sininho e lembrar também que este corte, este Simplecast, tem o apoio, o patrocínio ali da Correta Imóveis, o seu imóvel no melhor lugar. Também temos o supermercado do Goiabal, o mercado Boca da Ponte, a padaria Lusitana e também o pessoal ali da Buy Coffee, a sua lanchonete na Dom Araújo, ali na Galeria Perácio. Vamos de corte! Quando você olha ali em Paraíba, aí vou reportar a história para a gente poder começar a construir um pouco isso. Quando você olha ali em Paraíba antes da ferrovia, né, se for quando você lê as narrativas de viajantes que passaram por aqui antes da ferrovia, antes de 1870 mais ou menos, né, cara, você não acredita o que era a cidade. Não existia cidade, existiam duas vilas, a Vila do Porto Novo e a Vila de São José. Desconecta, duas vilas independentes, né? Sem acomodações, sem hospedagem, né? Um dos viajantes que mais me chamou a atenção foi um inglês que teve por aqui, daqui a pouquinho eu lembro o nome dele, o Gardner. Ele vai falar, ele conseguiu uma hospedagem numa casa que eu acredito que fica num sítio, eu acredito que fica entre a Praça da Bandeira e a Granja, pela descrição que ele faz da época, né? E ele fala assim, de São José, do Porto a São José, era uma viagem de mula, que tinha que atravessar o Rio Limoeiro, tinha que, né, atravessar a breja, atravessar mato. E ele se hospedou na casa dessa mulher. E a simplicidade da vida, da comida, muito frugal, né? A base de milho, mandioca, feijão, carne salgada, peixe salgado. Então, para mim não existia cidade. A cidade nasce com a ferrovia. Até porque, né, Geraldo, nesse período, né, a gente ainda está nesse áreas proibidas ainda, né? Então, a gente ainda teve isso na história de Minas Gerais para atrapalhar um pouco de desenvolvimento nosso aqui. Eu acho mais que isso, a vida estava nas fazendas. Por isso era o rural, né? Se você olha o viajante quando fala das passagens pelas fazendas, eles falam de serem muito bem recebidos, comida farta, hospedagem agradável, né? Clima familiar, muita gente, né? Que habitavam o entorno da fazenda, né? Os colonos, não tinha mais, ainda tinha escravidão, né? Uma coisa muito forte. Então a vida estava nas fazendas, por isso é um espaço rural muito marcado nesse período antes da ferrovia. A urbanização mesmo vem com a ferrovia, indiscutivelmente, tá? A ferrovia traz esse elemento do urbano e a cidade começa a crescer a partir daí, né, a se desenvolver a partir daí, principalmente da primeira metade do século XX. E aí nós temos um fenômeno interessante que é a chegada, o interesse em montar a indústria no interior, né, para fugir dos grandes centros. Existem algumas análises que falam sobre isso, porque o grande centro já tinha formação sindical, já tinha um operário mais esclarecido, reivindicação por melhores salários, por direito. O interior ainda é o interior do coronel. Então, mesmo se você monta uma classe de empregados aqui, esse empregado é um empregado ordeiro, obediente, né? Que vai trabalhar ali a troco de muito pouco. Então, como tem a ferrovia que pode transportar a mercadoria, para que eu vou ter uma fábrica de tecido no Rio se eu posso fundar uma fábrica aqui ali em Paraíba, ter uma mão de obra barata, não vão fazer greve, vão se interessar em aprender, porque trabalhar na cidade é muito melhor do que trabalhar na roça. Então, existe uma série de ingredientes aí que vai propiciar essa industrialização. Não é um fenômeno só de Belém Paraíba, eu digo isso aqui de passagem, é um fenômeno de Belém Paraíba, Leopoldina, Cataguá, Zubá, essas cidades que formam a zona da mata, né, vão passar por esse momento, né, o que vai ser chamado pela sociologia da época de Brasil arcaico. O que é o Brasil arcaico? É esse Brasil ainda muito marcado pela ruralidade, né, não só na questão da presença da fazenda, do coronel, mas também para um modo de vida, né, para um modo de relações sociais, de obediência mesmo, né, herdeira da escravidão. A gente conhece bem essa história. Então, a Paraíba passa por isso, e pela proximidade com o Rio, nós somos a primeira
entrada do Rio, né, proximidade ali com Niterói, que vinha ferrovia através do Barão de Nova Friburgo chegando aqui também. Então, isso se tornou um Ponte entroncamento, Preta, né? Ponte Preta, entroncamento ferroviário interessante. E aí a indústria... né, duas estradas de ferro, então, né? Exatamente a isso. Dom Pedro chegando aqui, a Leopoldina saindo daqui para dentro de Minas Gerais, né? Então, esse entroncamento com a cidade você aproveitou bem. Aí você pode enumerar todas as indústrias, a indústria Binato, fábrica de papel, fábrica de tecido, né? Frigorífero. A gente teve desde as grandes até pequenas, né? Então, além de Paraíba, nesse quesito, teve de para todos os gostos, né? Sim. Na industrialização. Com certeza. Até fábrica de indústria de preparação de produto agrícola, fubá, tem que a oficina do Zezinho de Fubá, a moenda do Zezinho de Fubá, né? Subindo da Caxia ali, você tinha, então, essas pequenas, a fábrica de macarrão, aqui na curva do macarrão. Então, você tinha as grandes indústrias. A própria Binato Ricardo aqui na vila, exatamente, né? Onde nós estamos. Ricardo Binato era uma grande indústria, tá? Ele tinha ali pelo menos uma centena de funcionários ali. A fábrica de tecido calcula em torno de 600, a fábrica de papel chegou a ter em torno de 180, 200 funcionários. Então era um parque industrial. A própria ferrovia, né? Que pela tecnologia da época, era a indústria de baixa tecnologia, que significava muita mão de obra. Né? Só para você ter uma ideia, uma indústria têxtil do começo do século XX era um homem e um ajudante por tiar. Hoje, um tecelão usa 30 tiares. Então, quer dizer, a mão de obra hoje não é mais tanto requerida na indústria como na época. Sim. Então, isso fazia a cidade crescer, né? A cidade desenvolver. Daí, essa memória muito afetiva desse momento da cidade, principalmente por quem viveu ou por quem esteve muito próximo da cidade. Aí, Gustavo, entendeu a importância de se preservar essa história? A riqueza da história de Além Paraíba, a quantidade de histórias que a gente tem dentro da cidade e que, se ninguém fizer nada, está morrendo com as pessoas. Eu tenho maior dó de algumas histórias que eu não consegui preservar através de entrevista, porque as histórias, muitas delas são únicas e morreram com as pessoas. Então, pensa bem esse nicho só na parte de industrialização que o Zé Geraldo falou. Se a gente perde essas histórias, que com certeza nós já perdemos inúmeras aí dessa parte, só da industrialização. Então, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí vem o porquê, talvez, de estar fazendo o trabalho que eu de ser faço. interessado. Sim. Porque o acervo que vocês têm ali no museu, ele é muito doido, é muita coisa, né? Para quem não sabe, esse rádio que está aqui no estúdio... É do museu. É do museu. Cedido com todo carinho com pro todo podcast carinho, do Gustavo. Me empresta ali. Não, empresta, é claro. Eu já estou devendo um presente para também compor. Essa semana eu vou lá catar esse presente. Isso, vai sim. Então, assim, eu falo que a forma, é o legado que pessoas como vocês acabam deixando para Além Paraíba para as gerações futuras. É uma coisa meio clichê falar isso mesmo, mas é um fato, né? Mas vocês estão falando aí de essa coisa da ferrovia. Eu vou falar aqui o que está vindo na minha cabeça aqui. No caso, mas parece que Além Paraíba chegaram aqui, isso que era uma selva praticamente. Não tinha nada aqui. Nada. No começo, o desbravamento vem seguindo Paraíba. A ocupação da região, né, o café, ele começa produzido no Rio de Janeiro, na Floresta Tijuca, onde é hoje. A Floresta Tijuca é uma mata terciária, uma floresta terciária. Ela havia sido toda desmatada para a produção do café. Secou o manancial de água do rio. Aí o Dom Pedro II, o homem da ciência, manda reflorestar. Então, esse também era outro também, né? A Floresta Tijuca é o primeiro reflorestamento do mundo e a maior floresta urbana do mundo também. É interessante eu já fui lá algumas vezes. E o café avança em direção a Piraí, Barra do Piraí, chega ao Vale do Paraíba, e dali expande em direção a Vassouras, Taubaté, em direção à nossa região. Mas eu fico mas o que fez essas pessoas elas virem para Além Paraíba? Como é que bateu esse povo aqui? Vou para aquela cidade. A coroa distribuía, vocês Maria, Fazenda do Café. Tá? A princípio,
tropa, café chegava através de tropa, né? E depois com a ferrovia facilitou muito, mas o intuito primeiro é a expansão de propriedade. De fazenda. Eu viajava muito. Então acontecia, eu falava que ali em Paraíba tem uma coisa muito... Você vai para qualquer lugar no Brasil aqui em Paraíba. Eu já tive situações de ter que estar ou encerrando, ou encerrando a semana de turnê, ou indo, voltando, enfim. Eu chegava ali em Paraíba mole. Ali em Paraíba sempre foi assim, então... será que as pessoas também tinham essa visão, que aqui tinha essa coisa geográfica de distribuir mercadoria, café, essas coisas? Essa questão de ser fronteiriça chamava a atenção da coroa também, será? Cara, é complicado. Você tem o Rio Paraíba, que é um elemento divisor ali importante. A travessia do Rio Paraíba não era uma coisa muito fácil para a tropa. Uhum. Um dos pontos de travessia foi aqui, ali de Amapará. Na realidade, né, o Porto Velho do Cunha é em frente à igreja de Jamapará, é mais ou menos ali, né? O primeiro ponto em que se atravessou o rio. Você atravessava puxando corda, remando, como é que era? Na balsa. Na balsa. Sistema de balsa. Tá? O cara era corajoso, hein? Você tem dois pontos. Você tem um ponto, você tinha a travessia aqui, em Paraíba, e a outra travessia em Anta, num lugar chamado Poço das Antas. Poço das Antas. Era um ponto de travessia também, né? Mas aqui o volume era muito grande, porque pegava essa região toda que dá, né? Se pensar bem, era um total aqui, a região nossa aqui foi catalogada mais ou menos 28 fazendas de café. Na região toda aqui, em torno nosso aqui, né? E aí aqui você pega todo o café que vem da região de Simplício até Aterrado, né? Alta Conceição, Aventureiro, toda essa banda de cá do Rio Paraíba. Uhum. Atravessava o café basicamente por aqui, que era o ponto de travessia, em direção ao rio, porque você subia daqui, o caminho que se fazia é até Sapucaia, passar pela estrada ali, subindo em direção à Aparecida, uhum, né, para chegar ao rio. Ou então, posteriormente, você vai ter um caminho aqui pela fazenda do Lordelo, chegando até Teresópolis, descendo para o rio. Mas o primeiro caminho foi via Petrópolis, subindo ali por Aparecida. E começa isso acontecendo em Paraíba e transforma isso aqui tudo também, né? Sim. Depois, você tem que falar a história é um processo lento. Do paralelepípedo, que eu achei mega top. É um processo lento. O desenvolvimento da região começa pelo rural e depois vem. É um processo gradativo de estabelecimento. A gente fala em desenvolvimento industrial, estava falando com você ainda há pouco, né? A gente estava falando em desenvolvimento industrial. Você pensa cidades dos anos 30, né? Com indústria de fábrica de papel, fábrica de tecido, ferrovia, você imagina uma cidade assim bonita, pungente. Não, a cidade devia ser horrível. Feia, sem calçamento, pelo relato, né? Não tinha calçamento, as ruas eram de terra, tinham batido, mesmo tendo essas indústrias só para falar para nossa audiência. Você está falando de Além Paraíba. Estou falando de Além Paraíba. Nos anos 30, 40. Isso. Entre os anos 30 e 40. Você já tinha a ferrovia, a Leopoldina, a oficina Leopoldina, você tinha a fábrica de papel, você tinha a indústria Binato, você tinha já um parque industrial montado e tudo circulava por ruas de chão batido. E o pessoal reclamava. Eu estou falando isso, Gustavo, porque quando eu fiz o doutorado, que eu trabalhei com a ferrovia, uhum, para falar sobre a memória da ferrovia, eu tinha que falar sobre a história da ferrovia. Então eu fiz um exercício monumental de ler 1.600 jornais aqui da cidade. Então, um HD de 1 tera. Desde 1920 até 1980. Uhum. Né? E fui fazendo a leitura bem dinâmica, focada na questão da ferrovia. E você acaba pegando um monte de outros aspectos. Está tudo isso no primeiro capítulo da minha tese, uhum, doutorado. Depois eu passo para você. Que tinha que virar um livro. Né? Aí fala, né, que as pessoas reclamando do estouro de boiada, por exemplo, que matava pessoas. Encontrei vários casos de morte por pisoteio de boiada. Criança e idosos. Né? As pessoas reclamavam quando chovia o lamaceiro que isso, eu ia falar isso agora. Quando chovia, na época de seca, poeira. Era uma poeirada danada, que a prefeitura tinha que passar com a carroça pipa, jogando água para amenizar
a poeirada que fazia quando passavam os cavalos e as carroças pela rua da cidade. Problema A prefeitura respiratório aqui. devia ter mulas, Mulas, como é que chama? Bois, para Bois. poder puxar essas carroças. Problema respiratório aqui, então devia de ser uma loucura, então. Isso. Né? Então, essa ideia de desenvolvimento tem que ter um certo cuidado, porque, olha que coisa interessante. O primeiro automóvel chegou do Brasil, aqui em Paraíba, pela mão do Dr. Antônio Augusto Junqueira, em mais ou menos 1928. Tinha meia dúzia de automóveis aqui na cidade. Eles fizeram até um Grand Tour. Provavelmente um Ford 29, né? Isso. Aí esses 6 fizeram um Grand Tour, saíram daqui, Bicas, Juiz de Fora, e voltaram ali em Paraíba. Levaram um dia inteiro andando de carro, fazer esse Grand Tour. Imagina a velocidade desse carro. Né? Tá bem, mas então o automóvel chegou em 28. O fogão a gás só chegou na cidade em 1950. Caramba. Então são coisas assim, detalhes né, desse chamado desenvolvimento, dessa questão, né, do impacto desse desenvolvimento na vida das pessoas. Né? Eletrodoméstico é uma coisa muito moderna. Muito recente. Mais moderna do que automóvel. Né? Interessante a gente observar isso. Né? Então são detalhes. Quando você fala no desenvolvimento da cidade, a gente tem que olhar com certa atenção para isso. Né? Outra coisa interessante, então, e a cidade tem a marca disso. Então são essas marcas que não podem ser apagadas, pelo contrário, elas têm que ser recuperadas e dar a ela o devido lugar de memória. Lugares que registram esses momentos da cidade. A cidade é como um livro, né? Cada prédio, cada rua, cada espaço é uma folha de um livro, né? Que conta uma história, que conta, né, tem uma narrativa de um lugar. É muito interessante. Mas e a história do. Aí depois, quem foi o abençoado lá que colocou o paralelepípedo aqui na cidade? Aí vem. Aí não foi de uma vez só. Tá? Começa ali por volta de. Não estou bem lembrado, porque como não era. Meu foco só passei uma lida assim. Deve ter sido com o. Isso volta por volta de 1950, aí, né? Que é com. Vai gradativamente a rua. Edinho Esquerdo. Deve ter sido com o Edinho que começou foi talvez até um pouco antes. Quem acelerou muito o processo já foi mais no período do Elias também. Também avançou muito para Caxias, né? Calçou Jardim Paraíso. Isso foi bem recente. Operário. Isso recebeu o paralelepípedo ali por volta dos anos 60, 70. Tratamento de esgoto aqui, então, devia ser a visão do inferno também, não? A água era outro problema sério aqui na cidade. Muito sério, tá? Os jornais trazem muitas narrativas das dificuldades das pessoas em terem água. Eu lembro uma passagem, quando foi feito o Morro dos Cabritos. O Morro dos Cabritos foi povoado nos anos 50 por ferroviários. Né? O empreendimento envolvia lá 18, envolvia uma série de sindicatos ligados à ferrovia. Foram 50 casas para 50 ferroviários, financiadas para 50 ferroviários, com critério de escolha, etc. Né? Eu lembro que a tia Rosa foi uma das contempladas. Ela morou lá bastante tempo, morreu há pouco tempo. Ela e o tio Luiz. Ela falava que ela foi morar no Morro dos Cabritos, ela morava nas últimas casas lá em cima, onde faz a curva ali, né, para cima do campo. Ela tinha água para cozinhar, ela vinha pegar na mina de Santos Anjos, porque não tinha água encanada lá em cima. Tinha água de chuva. Tinha que ter disposição. A mina do Santos Anjos até outros dias eu não lembro das pessoas buscando água ali. Muita gente pegava água. Eu pegava água ali. Não muito tempo atrás. No Santos Anjos, aqui na vila. Aqui na descida do São Geraldo aqui. Aquela mina ainda existe ali, ainda né? Existe tem água saindo ali. Tem saindo. Então, quando você fala no desenvolvimento da cidade, a água encanada, rede de esgoto, era uma coisa que, né, até todo mundo tinha, não era bem assim. Né? Embora tivéssemos um parque industrial interessante, importante, né? Tinha esse paradoxo. Você tinha esse paradoxo da cidade ainda, né? E se você... muito precária nas suas condições. Os primeiros pontos de captação de água encanada para a cidade? Não. Na Grota. Que tinha uma mina d'água também. Importante, muito volumosa. O problema quando chovia, que a água ficava barrenta, né? Porque tinha um reservatóriozinho que captava a água. Isso. Então o pessoal falar disso no jornal.
né, que já não tava dando mais vazão para o crescimento da cidade. Eles tinham que buscar novos recursos de captação de água, né, uma água de boa qualidade para a cidade. Hospital, que como é que não existia. E aí você presta atenção, quando essas minas vão acabando, é quando a gente começa a ocupar os morros. Acabou com a vegetação. É. É. Causou Você impacto vai aos poucos acabando. Você lembra da mina no Santa Rosa, ali embaixo, da mina lá em cima que vai dar. A mina era ali na subida. onde é a igreja de Santa Rosa de Lima. Não, ali tinha uma. Mas você descia assim, onde é que é onde essa é a que vai quadra. sair na grota que o Zé Geraldo falou. É, exato. É essa Ô, daí. gente, Mas tinha uma na subida do morro ali. Deixa eu dar Tem- um dado para vocês. Aonde que é a fábrica de tecido ali, que é o prédio, ali era um brejo. Não existia nada ali. Ali era um brejo. Existia o pátio da estação, que é um pouco mais elevado. Ali recebia toda essa água da grota, né? Quando aquele terreno pertencia à rede ferroviária. Ele foi doado para a companhia, que fez parte da fábrica de papel, né? Como é que ela chama mesmo, gente? É a companhia Dona Isabel. Não, Não, antes dela da Isabel, era do. É do Mercadante. Zé Mercadante, CIA, tem uma abreviatura. Até o time de futebol. Bom, Enfim, eu vou lembrar. Ali foi doado pela ferrovia, né? Ainda época já era Central do Brasil. O engenheiro-chefe, ela também esqueci agora, vou lembrar, doou. Eles tiveram que drenar, fazer o dreno. E aí, quando foi feito o Covil, eles tiveram que fazer uma rede de esgoto. Aí eles acharam a galeria. Olha só. A galeria que fazia drenagem. Está lá até hoje enterrada ali embaixo. Tem uma galeria que drena a água e que joga aqui embaixo do Posto Caíque. Nossa. Então essa drenagem foi feita, ela segue ao longo da rua e desemboca lá embaixo do Posto Caíque, por baixo do Posto Caíque ali. Ela existe ainda. Se você abrir a rua ali, você vai achar essa galeria de drenagem. Naquela tragédia que nós tivemos aqui, foi em 2012, 12. né? Eu fiz a cobertura, então fui mandado lá para Caxias. Aquele trecho ali meu Deus. Aquele trecho ali do... Onde fica ali o posto de saúde ali? Ali era uma cachoeira, parece. Sim. Aí construíram, eu fiquei pensando depois, meu Deus, construíram a rua em cima da cachoeira. Na Rua da Mangueira, ainda tem uma cachoeirinha ali na Rua da Mangueira ainda. Mas todo o trecho que foi levado, foi levado paralelo ali, as pedras foram levadas pela água, Embaixo é uma era cachoeira. cascata, é uma cachoeira. Sim. As pedras, tem Isso, todo o desenho ali e tal. Sim. Aqui na vila tem um caso interessante disso, que quando fizeram um desses trabalhos de Copasa, aqui no ponto de ônibus da vila, em frente ali a FEAP, em frente à loteria, achou a trilha do bonde. Que doideira, A gente tem né, cara? muita história de Além Paraíba enterrada. Enterrada, né? Enterrada dentro de Além Porque Paraíba. o pessoal vinha pra cá, a visão desse povo era fazer dinheiro. Sim. Sim, e nós crescemos muito, nós fomos grandes na região. Exato. Eu tô falando assim, aí você tá falando que eu tô pensando em outra coisa, hospital. Como é que era a questão de saúde? Aqui isso é uma loucura, né? Cara, é da época, né? É da época, né? O prédio, a estrutura principal do hospital. Porque o Hospital São Salvador ele vai surgir quando? É bem começo do século XX, não lembro mais agora não, mas é 11, 10, 11, por por aí. volta disso. Por volta por aí, né? Porque e foi no alto a questão sanitária. Né? Isso que eu ia perguntar, por que fizeram ali no alto? Ali, uma questão... É uma questão de arejamento, é uma questão muito sanitária. Devia haver com o momento que estavam vivendo, agora de algum tipo de saúde. Eu não li nada sobre a motivação do hospital ser lá. Nada que me chamasse atenção em tudo que eu li sobre a cidade. Mas eu acredito que a questão do isolamento, que é uma questão muito importante para a época, tanto no sentido de você não deixar a doença proliferar ou não deixar a doença chegar lá. Porque o hospital também era muito maternidade também, né? Uma maternidade. Então, acredito que seja esse fator. Ele é central e ele é isolado, de certa forma, da cidade. Né?
É lógico que a ideia da concepção sanitária dessa época é diferente da concepção sanitária hoje. Eu acho que hoje jamais autorizariam um hospital feito ali. Pela geografia da cidade hoje, eu acho que não comportaria, teria que ser estudado um outro local. Até pela época, sim. Até pela história, além do Demorro, o hospital tinha que ser no morro também. Né? A gente tem aqui, aí no caso, esse pessoal foi chegando, esses nomes, os nomes fortes aqui que nós temos aqui com nome de rua, essa turma chega quando aqui? Você me falou uma coisa hoje também, que eu tava falando hoje aqui com um professor aqui, o André. Numa dessas, ficar viajando, eu conheci um lugar chamado Venda Nova do Imigrante. Venda Nova do Imigrante eu fui, maravilhoso. Exato. Eu tenho turismo de experiência. Exatamente. Aí eu fazia show direto ali, e sempre na festa da polenta. Nossa. Já foi também? Não fui, mas eu vi as fotos, os vídeos da festa. Então, aí ele falou comigo, o professor aqui, o Zé Geraldo, falou que além de Paraíba tem coisas de Venda Nova do Imigrante. Sim, eu tenho registro de pessoas que saíram daquela região do Espírito Santo e que migraram para cá. Uma delas é a família do Joaquim Moreira Júnior, que eu falei com você. Ele narra isso no livro dele, Estações da Minha Vida. Ele fala sobre a origem da família que veio dessa região do Espírito Santo. A Paraíba foi construída por imigrantes, tá, Gustavo? Então além de ter imigrantes, né, de diversos países, você tem também os imigrantes que vieram para cá. Interno. Tem muita gente que veio para cá da região do ouro. Quando o ouro faliu, decaiu a região do ouro em Minas Gerais, você tem muito imigrante que vem para essa região aqui e aplica o pouco recurso que tem. E quando eu falei daquele viajante que teve aqui, que ele ficou hospedado na casa, num sítio, né, de uma senhora, uma viúva, né? Ela e o filho são migrantes da região das Minas Gerais. Ela não fala especificamente de qual região de Minas Gerais, mas ela fala que ela fala para ele que ela é migrante da região mineradora. Como o ouro acabou, o negócio dela lá não foi para frente, ela migrou para cá porque aqui abria a possibilidade de novos empreendimentos. E ela produzia basicamente açúcar para tropeiro, açúcar e cachaça, para fornecer para tropeiro. A dona... não vou lembrar o nome dela. É muito interessante essa passagem desse viajante. Jorge Gardner. A gente está próximo da coroa, né, Gustavo? A gente está próximo do Rio de Janeiro, então a gente está próximo da sede do governo. No caso, porque... E as tropas, a falta de tropa que passava por aqui, passava né? Aqui, era caminho. A coroa... Gustavo, uma tropa, só não tem noção, uma tropa de café para o Rio era de 100 a 120 mulas. Cada uma com 2 sacos de café, 60 quilos nas costas. Isso levava uma viagem de 5 dias daqui ao Rio de Janeiro. Né? Caramba. De 4 a 5 dias, dependendo das condições do tempo. Então não é... E é um caminho muito perigoso. Assalto. Então, essa tropa era uma tropa de arma também. Fazer proteção. As pessoas que viajavam não viajavam sozinhas, eram perigosas. Viajavam com escolta armada. Pelo grau de prosperidade da cidade, automaticamente a violência vinha junto, a bandidagem também vinha por lá. E você entender que o trem vem resolver, inclusive, essa questão, porque você perdia uma parte dessas sacas pelo caminho. Então era prejuízo para quem estava vendendo, produzindo esse café, perder ele como no transporte. Chuva, inundação, tudo então, isso. A ferrovia vem para, entre outras coisas, sanar essa questão. É muito comum, é muito fácil uma mula dessa carrega o café, quebrar a pata. O que você faz? Você executa o animal. Executa o animal. Você faz o que com 120 quilos de café? E o outro animal não aguenta. Não aguenta. E você não vai carregar, né? Aí quando chega a notícia do trem aqui para a região, o nego pira o cabeção aqui. Aí houve um grande boom, né, da venda de café e da entrada de capital. E entender, por exemplo, o governo federal, o imperial, traz o trem para cá em 1871 com a estrada de ferro Dom Pedro II e em Além Paraíba, em 1874, principalmente os produtores de café, fundam a estrada de ferro Leopoldina, que inicialmente iria até Leopoldina, justamente para escoar essa produção de café.
Que era absurda, né? Sim, a região inteira plantava. Não se plantava mais nada que não fosse café no Brasil. Porque a gente tá falando aqui... O café é a subsistência. a gente tá falando aqui de o nosso estado, ele faz a divisa ali. São Paulo não seria o caso. Eu acredito que São Paulo já é direto pro Rio. Mas Espírito Santo, de repente, passar por aqui também, será que não? Não, o Espírito Santo tinha escoamento por lá mesmo, né? A nossa região, que passava por aqui, é toda a região serrana mesmo da Mata Mineira, tá? Aí você pegando aqui Cataguases, talvez passasse por aqui, Leopoldina, talvez passar... Um pouco mais depois de Cataguases, né? Mas aqui, nossa região mesmo aqui, andando aqui para Senador Cortes, Aventureiro, Angostura, essa região toda, com certeza o café trilhava por aqui. Uma dinheirada danada, né? Era muito dinheiro. Sim, com certeza. Mas aí você entende isso também, muito dinheiro e muito prejuízo. Estava muito valorizado o café, né? Vamos dizer assim, era muito dinheiro, mas sem otimização do serviço. Sim, aí o trem vem, como te disse, para ajudar isso, entre outras questões, né? Tanto que Juiz de Fora não aposta na ferrovia, aposta na cidade de rodagem. A União Indústria de 1885. Ela é anterior à ferrovia. A União Indústria que ligava Juiz de Fora ao Rio de Janeiro. Com certeza, em função da produção de café, principalmente, né? Eu não tenho um grande conhecimento da região da estrada União Indústria, né? Mas eu acredito que está muito ligada à própria agricultura, a produção do café e a importância de Juiz de Fora. O André ele tem um DVD que eu tenho aqui na rádio, mas eu já assisti lá em casa algumas vezes. A ferrovia ela passava ali, Sumidouro, passava aquele trecho todo ali. Sim. Atravessava o rio ali na Ponte Preta. Subia em direção ao Carmo. Sumidouro. Isso. Marinete, Friburgo. Depois descia em direção a Magé e em direção a Niterói. Doideira, né? E acabou tudo isso, hein? E aí você tem as estradas aqui começam em 30, com Vargas, que estabelece a Rio Bahia. A Rio Bahia começa no Rio, o primeiro trecho dela é trepado na União Indústria, até mais ou menos aqui perto de Petrópolis. Ali ela caminha para cá, no sentido de Bem Posta. Ela passa por Bem Posta, bem para a fazenda Bem Posta, né? Vem por dentro ali. Passa por dentro da cidade. A ponte do Porto era caminho da Rio Bahia. Passava aqui, subia em direção a Caxias. Essa estrutura do Morro dos Carneiros aqui, que tem a contenção ali, olhando por baixo ali, até uma contenção de concreto ali. Aquilo foi para dar sustentabilidade à estrada, que passava pela vila, subia pela Caxias e saía no Gauchão. Esse era o traçado da Rio Bahia, originalmente em terra batida, não era pavimentada. O pavimento dela era saibro, né? E brita ou alguma coisa desse tipo. Ela só vai ser pavimentada mesmo com JK nos anos 50. Aí que é construída a Ponte Nova, lá embaixo. Aí você muda o traçado dela. A mesma estrada, ela é revisada, aí ela vai passar o mesmo trajeto mesmo, né? Passando por Bem Posta ali, mas vem asfaltada e vem a construção das pontes de maior porte, né? Que são essas duas aqui. Sapucaia vai ganhar a Ponte Branca para chegar até a região ali de Barra de Espanha, Maripá, né? E depois a Ponte Nova aqui para fazer a travessia em direção ao norte. Aí já asfaltada. Né? Aí já começa a soltar. Aí já vem asfalto. Você vem junto a Citrana, aqui de Além Paraíba, né? Exatamente. E vem transportando não só de Além Paraíba para o Rio, mas essa região inteira aqui para o Rio de Janeiro. Uma empresa de Além Paraíba. E era uma empresa de ônibus? A Citran era uma empresa de ônibus de Além Paraíba. Olha só que legal. Era 1001. Tenha na sua cabeça o que a 1001 representou pra gente. Porque você conheceu a 1001, rodou pra 1001 pra tudo quanto é lado. Hoje você faz isso uma parte pela Rio Doce. Mas nós vendemos a 1001 para... Citran para 1001. A Citran para 1001.